Fala, meus queridos! Como que vocês estão? Eu espero que bem. Aqui quem fala é o professor Guilherme Nevan e hoje vamos dar continuidade aí ao nosso conteúdo de ginástica de condicionamento físico. Na aula passada falamos ali um pouco sobre os tipos de flexibilidade, alguns exercícios também aeróbicos e anaeróbicos, falando ali sobre as diferenças de forma um pouco superficial ali sobre eles. E essa aula nós vamos partir para mais exercícios ali relacionados à resistência do nosso corpo, certo? Avançando aqui, nós ainda temos dois conteúdos que vamos falar também ao longo de nossas aulas, que vai ser assim sobre as sensações relacionadas ao nosso corpo e práticas corporais que ajudam a melhorar ali o condicionamento e também a flexibilidade. É importante dizer que para a ginástica de condicionamento físico, que tudo isso que está aparecendo na imagem aqui para vocês, elas vão ser atividades que vão estar ali interligadas e, consequentemente, uma vai complementar a outra de alguma forma. Nessa aula, nós vamos falar aqui, vamos apresentar para você aí de casa alguns conceitos relacionados aí à resistência física, sempre ali com base ali da resistência corporal, sempre com base ali no dicionário e assim, informação de fácil acesso para você aí de casa. Vamos falar de finalidade, por que as pessoas procuram esse tipo de exercício, para que serve, quando nós devemos praticar esse tipo de exercícios, quais são os tipos de exercícios na prática. Então, se na aula passada a gente fez ali alguns exercícios de flexibilidade, agora a gente vai passar alguns aí que podem ajudar você a melhorar a sua resistência aí corporal, sua resistência física. E quais os benefícios para a nossa saúde? Padrãozinho isso aqui, a gente sempre vai falar de benefícios. Se vocês pegarem qualquer dicionário aí na casa de vocês, ou se vocês mesmos não tiverem ali um dicionário em mãos, e forem pesquisar ali no dicionário do Google, que é uma ferramenta bastante comum aí de busca, ali na própria ferramenta do Google vocês vão encontrar aqui dois significados para resistência corporal. Primeiro aqui, ação ou efeito de resistir, de não ceder e nem mesmo sucumbir. Então vamos pensar aqui que você está passando lá por um jogo de futebol e você já está lá aos 40 do segundo tempo e você está ali cansado, você já quer que o jogo encerre, o jogo está empatado ali 0-0. Mas você percebe que se você não der o seu máximo ali até o final, as chances do outro time acabar marcando um gol e vocês acabarem perdendo aquela partida, elas vão acabar crescendo ali meio que exponencialmente. Então, para esse tipo de ação, é muito importante você ter ali uma certa resistência para aguentar ali essa atividade até que ela seja ali concluída. Eu citei aqui um exemplo de esporte, mas pode ser aí outras modalidades também. E aqui, capacidade de uma pessoa de resistir a esforços físicos ou a contrariedades. Então vamos pegar aqui o exemplo mais para exercícios físicos, para esforços físicos. Como eu citei aqui um exemplo de esporte, outro exemplo que eu quero citar aqui para vocês é quando vocês veem aí na TV, na internet, alguma coisa desse tipo, algum tipo de pessoa ali que pratica musculação. Então vocês vão notar ali que sempre que elas começam a fazer o exercício, elas vão estar ali com bastante disposição, elas vão estar ali com bastante força, vão estar ali descansadas e vão conseguir fazer ali as repetições daquele tipo de exercício sem muitos problemas. E conforme o tempo for passando, elas vão ali desgastando ali o seu corpo e, consequentemente, elas vão ter mais dificuldades de concluir aquele exercício até o final. Então, nas primeiras séries, ali, nas primeiras repetições, sempre é mais fácil você conseguir fazer um determinado tipo de exercício e conforme o tempo vai passando, você vai ali usando bastante energia do seu corpo e, consequentemente, você vai tendo ali um pouco mais de dificuldade para concluir ali uma determinada série. E aí você precisa tornar o seu corpo resistente, isso vai tornar o seu corpo resistente para que você possa futuramente aumentar ali uma carga de peso ou algo desse tipo. Agora, eu já gostaria de deixar para você aí de casa, com base no que eu já disse e também no conhecimento de vocês, que vocês escrevam aí no caderno de vocês, para vocês, o que seria aí um corpo resistente. Eu citei aqui dois exemplos, citem no caderno de vocês outros exemplos com base na vivência de vocês aí, que podem ser relacionados aí com um corpo forte, um corpo que aguente ali uma atividade física ali por um longo período. Daqui a pouquinho eu volto e a gente vai conversar mais sobre isso.
Agora que vocês tiveram tempo para estar elaborando aí as respostas no caderno de vocês, vamos fazer aqui algumas considerações usando aqui a nossa GIF como referência. Aqui nós temos ali que tipo de lugar que é esse aqui, pessoal? Alguém aí consegue identificar? Basicamente seria aí uma academia ao ar livre. Então elas estão dispostas aí nos mais variados municípios, então elas são bastante comuns e elas são a principal vantagem desse tipo de academia, que você encontra em parques e também em alguns lugares de lazer, é que elas são gratuitas e você pode frequentar elas sem nenhum tipo de problema. Aqui a gente tem ali uma pessoa ali na GIF, onde ele está fazendo alguns exercícios usando ali o próprio peso, né, o peso do próprio corpo ali como base para realizar ali alguns exercícios. E vocês podem ver que são exercícios bastante complexos e que exigem ali toda uma noção, uma consciência corporal muito grande. Então ele tem um domínio sobre o corpo dele absurdo para conseguir fazer esse tipo de movimento. Então aqui estão relacionadas a flexibilidade e vocês podem ver também que ele aguenta ficar e fazer várias vezes ali, o movimento por um longo período de tempo. Então ele é uma pessoa que tem bastante resistência, certo? O nome desse tipo de exercício, ele tem um nome, vocês já vão ver aí um pouquinho mais para frente, a gente vai falar dele ali em detalhes, não quero estragar a surpresa. Aqui, na aula passada, eu falei para vocês sobre os exercícios aeróbicos, que é quando o nosso corpo usa ali o oxigênio como fonte de energia, e também ali o anaeróbico, que é quando o nosso corpo não usa ali o oxigênio e faz uso principalmente de carboidratos aí do nosso corpo. Aqui, nessa imagem, qual que é a principal diferença dela para o tipo de corrida que ele está fazendo aqui do que o exercício anterior da aula passada, onde simplesmente tinha ali uma pessoa correndo ali de uma forma ali um pouco mais tranquila ali numa praia. Qual que é a principal diferença, pessoal? Alguém consegue me dizer? Basicamente, é que quando nós vamos trabalhar um exercício que seja curto, seja de curta duração, e exija bastante explosão ali do nosso corpo, automaticamente a corrida, né, a corrida em específico, ela deixa de ser ali um exercício aeróbico, porque o nosso corpo, para ser um exercício aeróbico, ele precisa ter, lembre-se, precisa ser de longa duração e vai fazer ali o exercício continuamente. Aqui, no exemplo do Usain Bolt, ele vai fazer ali um exercício extremamente explosivo, então vai durar ali poucos segundos ali, um pique dele ali de 100 metros, de uma distância até a outra. E nesse tipo de exercício, para ele ali, ele já não vai usar ali tanto assim o oxigênio, e sim vai usar ali, vai ter um gasto calórico ali, um gasto ali de carboidratos ali do seu corpo bastante excessivo. Então ele vai ser um exercício explosivo e, consequentemente, aqui nesse caso, ele deixa de ser aeróbico e se torna ali um exercício curto, de baixa duração e, consequentemente, anaeróbico. Certo? Conseguiram entender a diferença? Aeróbico, quando você vai fazer uma caminhada, algo ali mais leve, de longa duração. Anaeróbico, quando você não importa tanto assim a duração daquele exercício e você precisa de uma força muito grande de explosão naquele momento em específico. Basicamente isso. Agora, eu gostaria de estar deixando para vocês aí uma atividade e eu vou comentar depois essa GIF com vocês durante a correção, que eu quero que vocês escrevam aí no caderno de vocês, com a palavra de vocês, qual a importância da resistência corporal para quem pratica exercício físico. Lembre que eu citei lá o exemplo, caso vocês fossem jogadores de futebol, estivesse ali no final de uma partida e precisassem aguentar até o final, a conclusão, para conseguir ter ali o resultado positivo, eu quero que vocês coloquem aqui outras práticas de como que a resistência corporal vai ser importante para quem pratica algum tipo de exercício físico. Não sai daí, a gente já volta com a resposta.
que vocês tiveram um tempinho aí para estar pensando e escrever aí com a palavra de vocês, eu trouxe aqui alguns exemplos aqui com base aí nos quadrinhos, com base aí em desenhos animados, onde a resistência corporal ela é utilizada ali para algum tipo ali de personagem superar ali algum obstáculo, alguma adversidade ali no decorrer ali das atividades. Então aqui eu trouxe para vocês aí o nosso querido Goku e o nosso querido Vegeta, que são personagens assim bem famosos aí do mundo dos quadrinhos e também dos animes. E aqui vocês podem perceber que o Goku, antes de enfrentar ali um determinado oponente, sempre que ele se depara ali com um oponente que é mais forte do que ele vai lá e ele consequentemente estabelece toda uma rotina rigorosa de treino. Ele muitas vezes ele deixa de passar tempo com a família para se dedicar a essa determinada rotina, justamente porque ele tem ali um objetivo em mente, que é se tornar ali o mais forte do universo. E aí eles acabam se submetendo ali a uma série de movimentos ali repetitivos a fim de melhorar ali a resistência do corpo deles, fazer com que o corpo deles suporte cada vez mais ali algum tipo de poder. Inclusive nessa série, alguns elementos que são bastante utilizados, novamente, é que de nada adianta você ter um corpo forte, com bastante músculo, se esse corpo ali ele não for um corpo resistente, não for ali um corpo flexível. Então, esses tipos de exercícios, eles estão diretamente interligados e vão assim, e lembre-se que músculos mais flexíveis, eles têm potencial para tornar os músculos mais fortes e também o nosso corpo mais ágil. Avançando aqui, nas aulas anteriores, ali, principalmente para explicar ali os alongamentos, eu falei sobre como nós usamos para diferenciar os membros superiores e inferiores ali do nosso corpo. E a divisão ela é feita ali a partir da nossa cintura, que nós chamamos aqui da região de tronco, certo? Então tudo que for da nossa cintura para baixo, nós chamamos ali de membros inferiores, da cintura para cima, membros superiores. E aqui nós temos assim outras divisões relacionadas ali também à nossa cabeça. Vamos ter também nosso pescoço e nós chamamos essa região aqui e a região ali que nós fazemos exercícios para chamamos de exercícios cervicais para o nosso corpo, que é aqui para a região do pescoço. E é importante dizer que o nosso corpo ele tem toda uma série ali de ossos, de esqueleto. E qual que é a função desse esqueleto propriamente dita? Vamos pensar aqui com o nosso corpo. Os nossos ossos do nosso corpo, basicamente, eles têm as funções ali de manter a nossa estrutura, de manter a gente em pé, de manter ali tudo em ordem, tudo ali. Basicamente, ali seria a estrutura, manter ali a estrutura do nosso corpo em pé. Os nossos músculos, por assim dizer, eles são responsáveis ali por garantir que a gente mova, levante um braço ou desça, levante uma perna ou estique, certo? Então tudo isso aí vai estar relacionado também com nossos músculos, também nossos tendões. E aí na parte interna a gente vai ter ali também todos os nossos órgãos que são responsáveis por levar os nutrientes e garantir o funcionamento ali de todo o nosso organismo. Então, basicamente, é assim que o nosso corpo ele funciona. Ele vai ser dividido ali entre os nossos ossos, vamos ter também ali os nossos órgãos internos e também vamos ter ali todos os nossos músculos, que são responsáveis, assim, principalmente ali pela nossa locomoção e também ali alguns movimentos. No slide onde eu mostrei para vocês que tinha lá uma pessoa praticando exercício numa academia ao ar livre, ele estava praticando o exercício de calistenia, que se você de casa não sabe, basicamente a calistenia é o tipo de exercício onde nós usamos o nosso principal, onde nós usamos assim, o nosso próprio peso como principal fonte ali de treinamento. Então é muito comum você ver ali exercícios relacionados à flexão. Você de casa alguma vez já ouviu falar sobre os exercícios de flexão? Ou barra? Você já ouviu falar sobre alguns exercícios na barra? Barra, ela pode ser usada de diferentes formas. Nós temos ali uma pessoa praticando um exercício bastante complexo, que exige ali bastante treinamento, e também tem alguns exercícios ali onde você pode simplesmente puxar e descer ali o seu pescoço, subindo e descendo ali de acordo com a altura de uma determinada barra. Outro tipo de exercício que eu falei para vocês que era flexão, basicamente você vai deitar no chão, vai abrir os seus braços e vai tentar descer e subir ali usando o nosso braço ali para empurrar ali o nosso corpo. Então são exercícios, assim, exemplos de exercícios. Eu falei aqui de um exemplo assim bem simples, mas de exercícios que você usa ali o seu próprio peso ali como base para praticar ali e aumentar ali a sua resistência. Então se você pratica com uma certa frequência, com uma certa rotina,
você consequentemente vai aumentar ali o teu tempo ali de resistência. Só que é importante mencionar que se você for ali e fizer apenas uma repetição, uma única flexão no chão, consequentemente esse exercício ele se torna ineficaz. Então você precisa fazer várias repetições. Então vamos pensar aí você de casa, você precisa fazer ali uma série ali vamos fazer 3 séries ali de 10 repetições de cada exercício. Cada série ali, vamos supor assim, eu vou fazer aqui 10 vezes a flexão. Eu vou dar um tempo para o meu corpo descansar e daqui um tempinho, daqui 30 segundinhos, 40 segundinhos, eu vou lá e faço mais 10 flexões. Então até agora eu fiz 2 séries de 10 flexões. Dei mais um tempinho, mais 30 segundinhos, respirei um pouquinho, fui lá e fiz uma terceira série com mais 10 flexões. Então eu concluí ao total 3 séries, certo, de exercício, cada uma contendo 10 repetições, seja ali de flexão ou até mesmo de barra ou algo desse tipo. Aqui estou trazendo para vocês aí algumas imagens de academias ao ar livre. Você de casa deve estar bastante familiarizado, porque elas são bastante fáceis de encontrar, elas estão bastante presentes e eles são lugares assim ideais para quem deseja ali praticar ali algum tipo de prática corporal. Então, pessoas que buscam ali resistência corporal, buscam ali exercícios de calistenia. As academias ao ar livre, elas vão acabar fornecendo ali as ferramentas necessárias para que a pessoa acabe praticando e melhorando ali a sua resistência. E aí também é importante dizer que você vai começar ali sempre ali com movimentos básicos e na sequência você vai evoluindo. Então ninguém vai começar lá do topo fazendo aqueles exercícios mais complexos e elaborados ali como eu mostrei. Não, normalmente você começa ali com exercícios mais simples, como o caso da flexão e barra, e depois você vai progredindo, de acordo aí com a sua facilidade e também ali de acordo com a sua vivência fazendo ali aquele tipo de atividade física. Com o tempo você vai podendo sim, você vai sair ali dos exercícios fáceis e vai ali para exercícios mais moderados. Aí depois que você tiver um tempo praticando esses exercícios moderados, e seu corpo estiver ali mais adaptado, você pode ir para exercícios ali mais avançados. E é legal usar esse tipo de exercício da calistenia, que você usa ali o seu próprio peso, o peso ali do seu próprio corpo, é que você não vai ter ali nenhum tipo de definição ali de acordo com faixa etária. Então você pode começar ali desde cedo a praticar ali alguns exercícios de acordo ali com as particularidades ali do seu próprio corpo. O treino calistênico, ele vai trabalhar vários músculos ao mesmo tempo. Importante dizer isso aqui. O que proporciona um gasto calórico e ajuda na definição do nosso corpo. O gasto calórico basicamente vai ser o seguinte, você vai consequentemente perder peso. Basicamente é isso que está dizendo aqui. E você consegue trabalhar através de exercícios, usando o peso do seu próprio corpo, trabalhar todo tipo de músculo ali do seu corpo. Então você consegue fazer exercício para membros inferiores, exercício para perna, você consegue fazer exercício para braço, você consegue fazer exercício para as costas, certo? Então você consegue trabalhar assim uma gama gigantesca ali de partes ali do seu próprio corpo, usando esse tipo de exercício. E lembrando que você consegue fazer isso em academias ao ar livre, sem gastar ali um único centavo. Você vai só precisar ali, você vai precisar assim, só ter ali toda uma rotina e uma dedicação, e aí você vai progredindo gradualmente. Você começa com exercícios básicos, depois você vai avançando. Agora, o que eu citei aqui, diversos exemplos da calistenia e como ela ajuda a tornar ali um corpo mais resistente, eu quero que vocês coloquem com as palavras de vocês, como que ela pode formar ali o corpo mais resistente. Quero que vocês coloquem ali, quero ver o que vocês estão entendendo, quero que vocês aproveitem para praticar e ver o que vocês conseguiram entender da aula até aqui. Daqui a pouquinho eu volto e a gente conversa mais sobre esse tema. Não sai daí.
Voltando aqui, como você vai trabalhar ali todos os músculos do seu corpo, você, consequentemente, você vai ter ali uma definição maior ali, você vai ter músculos mais fortes, mais preparados e, consequentemente, você vai conseguir fazer ali as atividades e vai conseguir fazer as atividades ali com uma certa facilidade, conforme você for adquirindo o hábito ali daquele tipo de prática. Então, os exercícios de calistenia, a partir do peso do seu próprio corpo, você consegue estar ali melhorando ali a sua resistência corporal ali como um todo, justamente por trabalhar ali, poder trabalhar todo o grupamento de músculos aí do seu corpo. Os benefícios que a calistenia, que a resistência corporal, ela ajuda a trazer aí para vocês, um deles vai ser aqui, o aumento de massa muscular. Então, se você por algum momento, você vê aí um atleta aí de fisiculturismo, você vê alguma pessoa, um atleta de ginástica, coisa desse tipo, ou até mesmo aí de alguma determinada modalidade de esporte diferente, você vê lá que eles são atletas bastante musculosos, bastante fortes. A calistenia é um meio para conseguir atingir um corpo ali, aparentemente, com mais volume ali de massa muscular. Então, você consegue estar crescendo ali com propriedade, por exemplo, o seu bíceps, o seu braço, você consegue ter ali uma perna, aumentar ali o volume da sua perna, o volume de massa da sua perna, e você, consequentemente, também você vai aumentar ali, você vai ter ali ganhos ali de força física, então você vai conseguir correr ali, você vai conseguir levantar ali uma maior carga de peso, conforme você for praticando aquilo, você vai conseguir correr ali uma resistência maior, então você vai, por exemplo, numa partida de futebol, você vai ter mais facilidade de aguentar ali os 90 minutos de uma partida. Estou pensando aqui numa modalidade de esporte propriamente dita. Então, o atleta de futebol, ele vai ter ali a facilidade ali de conseguir fazer ali os movimentos com mais facilidade. E outra coisa, vai melhorar principalmente a mobilidade, porque como você vai estar treinando todos os músculos do seu corpo, consequentemente, você vai ter um maior controle sobre ele. E eu citei ali diversos exemplos onde o atleta numa barra ele faz vários movimentos acrobáticos e esses movimentos ali eles estão diretamente ligados ali à mobilidade e também à agilidade do indivíduo. É muito comum vocês verem que algumas pessoas, até mesmo adultas, elas têm até mesmo algumas dificuldades ali em acabarem ali de se locomover. Então, às vezes, tropeçam com mais frequência, coisas desse tipo. Então, a prática de um determinado tipo de exercício físico vai ajudar essas pessoas a preservarem ali a sua saúde também e a sua integridade física durante as atividades ali do seu dia a dia. Então, é muito comum, assim, esse tipo de atividade auxiliar também nas atividades que não necessariamente estejam ligadas ali à atividade física e também relacionadas ao trabalho e coisas desse tipo. Outros benefícios que vai trazer para o seu corpo é que vai contribuir para o aumento da flexibilidade e também do equilíbrio corporal. Então, ao longo de nossas aulas, passei ali alguns exercícios bem simples ali de flexibilidade. E eles também, assim, eles vão ajudar, assim, através da calistenia, ali, você consegue criar ali um certo equilíbrio para fazer ali exercícios mais complexos, de acordo você for tendo ali uma determinada familiaridade, for praticando com uma determinada frequência. E assim, não é necessário equipamentos caros, então, às vezes, vamos supor aí, muitas vezes lá, quando você começa a praticar atividade física, você coloca na sua cabeça que você precisa gastar dinheiro com equipamento, com academia, coisas desse tipo. E não é bem assim. Vocês, assim como são bastante novos, o ideal é que vocês, caso desejem praticar esse tipo de exercício físico, que nada os impede, é que vocês usem sempre aí o peso de seu próprio corpo e mantenham ali uma rotina um pouco mais moderada, com exercícios mais simples de serem feitos. Até porque exercícios avançados, vocês vão precisar de mais treino e, consequentemente, vão precisar de um profissional adequado para orientá-los de como fazer ali o movimento correto, de forma que não prejudique aí a sua integridade física e também a sua saúde, certo? E ela aqui, ela é adequada para qualquer nível de condicionamento físico. Então, pessoas que são iniciantes, elas também, que não têm muito hábito de praticar atividade física, elas também podem usar ali os exercícios ali de resistência, de calistenia, para conseguir ter ali um melhor condicionamento, sem problema nenhum. E outra coisa, como você tem à disposição de alguns equipamentos em academia, tem espaços apropriados aí gratuitamente para a prática, então assim você não vai exigir ali, você consegue praticar aí sem ter ali algum tipo de gasto ali financeiramente falando. Então qualquer pessoa pode praticar sem problema algum. Agora que eu falei uma série de benefícios relacionados aí para as pessoas
que praticam essa forma, também nas atividades cotidianas, relacionados também ao nosso corpo em específico, ao nosso equilíbrio, à nossa flexibilidade, coisas desse tipo, eu gostaria que vocês colocassem, com as palavras de vocês, quais são os benefícios para quem pratica os exercícios de resistência corporal. Vocês vão ter alguns minutinhos para estarem colocando aí as respostas em seus cadernos. Daqui a pouquinho nós voltamos e vamos conversar um pouquinho mais sobre eles. Não saiam daí.
Durante as nossas aulas, eu citei para você de casa uma série de benefícios aí relacionados assim à resistência corporal. Então falei exemplos, o fato de você conseguir concluir as atividades do seu dia a dia com maior disposição, o fato de você conseguir executar tarefas simples, como um simples andar, sem tropeçar ali com tanta frequência e colocar em risco ali sua integridade. Também coloquei aqui exercitar ali todo o grupamento de membros inferiores e superiores ali musculares do seu corpo. Então você ajuda aí também, e também ali no andamento de atividades que não necessariamente estão ligadas ali a atividade física de um modo geral. Nas aulas anteriores, eu passei para vocês de casa alguns tipos de alongamento para que vocês fizessem aí com uma certa frequência. E novamente eu lembro, para que a ginástica de condicionamento físico ela seja efetiva para você, você precisa praticar ela de forma regular e com uma certa frequência. Então nada adianta você fazer ali uma única vez esse exercício e nunca mais fazer ele outra vez. Então estabeleçam aí, conforme os horários de vocês, alguns horários para destinar a esse tipo de atividade. Então na aula passada eu ensinei para vocês ali alguns alongamentos, então alguns vão estar aqui na tela aqui para vocês. Vocês assim, agora nós vamos adicionar mais alguns exercícios para trabalhar agora também a nossa resistência corporal junto com a flexibilidade. Lembrando que está tudo ali interligado, tanto a flexibilidade quanto a resistência corporal, também quanto a parte das sensações corporais e também ali os exercícios de flexibilidade ali e condicionamento físico. Aqui eu trouxe uma gifzinha com diversos tipos de exercícios. É óbvio que o nosso tempo é curto, nós não vamos ter tempo de trabalhar todos eles, então eu selecionei ali alguns que eu julguei ali serem mais fáceis de serem executados. Eu vou estar passando aqui algumas orientações para que você consiga fazer em casa sem nenhum tipo de problema. Esses exercícios eles vão ser ali um pouquinho mais chatinhos de serem feitos, vão ser um pouquinho mais trabalhosos, porque vão exigir ali uma quantidade de série e uma quantidade certa ali de repetição. Então vocês vão precisar fazer ali por várias vezes aquele exercício para que de fato ele se torne ali efetivo. O primeiro exercício que eu estou trazendo aqui para vocês é o agachamento. Então, um espaço apropriado aí na casa de vocês, se possível, se tiver muitos móveis, tente afastá-lo um pouquinho de forma que não vá ali prejudicar e bagunçar muito aí a sua casa. Quero que você realize ali uma série de 3 séries com 10 repetições ali desse exercício aqui, agachamento. Basicamente, para conseguir efetuá-lo ali com maior facilidade, um exercício simples, você vai colocar a mão na sua cintura e vai descer ali uma certa facilidade ali no seu quadril. Então, você vai descer ali um pouquinho o quadril. Veja aí qual que é o limite do seu corpo, tudo bem? Não tente, se você não consegue, aqui a gente não está dançando o bonde do Tigrão, você não precisa ir lá no chão. Então aqui o ideal é que você faça o exercício de forma que fique confortável para você e que você trabalhe ali com uma série, ali, com uma sequência de repetições. Então vamos trabalhar aqui, vamos fazer 10 vezes esse exercício, tudo bem? Vamos fazer 10 vezes esse exercício, vamos dar um tempinho, vamos descansar um pouquinho, depois vamos fazer mais 10 vezes, certo? Quando vocês terminarem essas 10 vezes, descansem ali mais um pouquinho e depois voltem e façam ali mais 10 vezes. São exercícios bem simples de serem feitos em casa e vocês não vão precisar assim se deslocar em um lugar assim para fazer. Vocês conseguem estar fazendo isso sem nenhum problema. Esse exercício aqui ele já é um pouco mais complexo. Então, vocês vão fazer aqui, agora basicamente vocês vão descer com as suas palmas na mão no seu corpo e depois vocês vão levantar e depois vocês vão levantar e manter ali o seu corpo reto. Corpo reto, desce, coloca as palmas no chão, sobe, corpo reto. Então aqui vocês vão ter aí um tempinho ali para estarem vendo ali na GIF exatamente o movimento sendo feito, e se vocês estiverem tendo ali bastante dificuldade com esse movimento, vocês podem optar aí por outros movimentos que sejam ali um pouco mais fáceis ali de serem feitos, de serem ali realizados. Outro movimento que é bem legal de se apresentar para vocês que você vai praticar aí, que vai ajudar você a melhorar ali a sua resistência corporal, esse exercício aqui que você deve fazer de forma alternada, levantando ali tanto o seu braço, se você levanta ali o seu braço esquerdo, você levanta ali a sua perna direita, feito isso, abaixa, levanta o seu braço direito, sua perna esquerda. Você nunca deve levantar ali os 2 membros do mesmo lado do seu corpo, você deve trabalhar ali sempre com movimentos alternados. Então, se você vai levantar o seu braço direito, levanta lá a sua outra perna, sua perna esquerda.
baixou, você levanta ali seu braço esquerdo e sua outra perna ali esquerda. São exercícios assim bem fáceis assim, de serem executados. Façam também ali 3 séries com 10 repetições de cada um, que não vai ter nenhum problema, é bem indicado assim, e não vai ter ali nenhuma restrição ali de faixa etária. Após vocês terem feito esses exercícios, eu quero que vocês descrevam em seus cadernos quais as sensações que você está sentindo pós a prática desses exercícios. E eu quero que vocês compartilhem através das redes sociais, com seus amigos, que vocês mandem no WhatsApp e compartilhem com ele também se ele teve ali, está tendo ali as mesmas sensações corporais que você teve. Se ele está se sentindo cansado, se ele sentiu algum tipo de dor. Eu quero que vocês compartilhem as experiências de vocês. Tudo bem? Então, é isso, meus queridos. Eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram aí dessa aula, não deixem de acompanhar as nossas próximas aulas que vão tocar aí na sequência. E na nossa próxima aula nós vamos trabalhar aí agora as sensações corporais do nosso corpo, falando ali de propriedades fisiológicas e também ali psicológicas. Aquele abraço e vejo vocês aí na nossa próxima aula. Fui!